Nós estamos fazendo esse trabalho juntamente com inúmeras outras igrejas, intercedendo pelo nosso momento político. E temos não só recebido palavras de Deus através dos nossos irmãos e sobre o que Deus pensa com relação a tudo isso que está acontecendo. Mas nós também temos orado por isso. Quarta-feira fizemos isso. E hoje à noite nós faremos de novo. Agora, a gente precisa, irmãos, colocar... Depois eu vou conversar com o Marquinhos para ver se a gente vai fazer isso na escola dominical, no culto à noite. A termos um domingo do mês, para que a gente não perca este hábito de orar pelo país. Nós temos a mania de correr para Deus num momento de crise. Então aí a gente desespera, confessa, envergonha-se diante do Senhor. Então nós vamos fazer, todo mês nós teremos um domingo. E eu vou depois com o Marquinhos definir isso, se vamos fazer no culto à noite ou na escola dominical, para termos tempo de intercedermos pela a nossa nação. Porque eu entendo que há dois momentos que nós podemos interferir na questão política, uma mais influente, outra menos. Por exemplo, o meu voto ele pode ser vencido, como ultimamente tem sido. Eu posso votar e perder com relação ao meu voto. Olha, a pessoa quem eu votei não ganhou. Eu perdi, né? Mas na oração eu não perco. Porque quando eu oro, eu estou diante de Deus, o Deus que pode fazer qualquer coisa com o país para o qual eu estou orando. Então, esse é um momento poderoso que eu interfiro enquanto intercessor diante de Deus, para que Deus haja de conformidade com a sua vontade. Então esse é o mais poderoso. E eu posso fazer isso não apenas de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos. Eu posso fazer isso todos os dias. Eu tenho os presidentes, os deputados, senadores, vereadores, prefeitos, às vezes em tempo real, na minha sala, dando entrevista ao vivo. Então eu estou com eles lá na minha sala em tempo real. Eu posso, naquele momento da reportagem, orar a Deus com relação àquela pessoa que ali está. Então, vamos fazer o hábito de intercedermos de verdade pelo nosso país, não só em momentos como este que nós estamos vivendo agora, que é só o start de uma realidade que nós não sabemos o que vai acontecer. Então, à noite nós teremos também, não importa se terminou ou não aquela reunião, essa maratona que eles estão fazendo, mas vamos estar juntos aqui à noite falando e também orando com relação a isso. As classes poderão separar. Queremos aqui louvar a Deus pelo trabalho ontem das crianças. Agradecer os nossos irmãos, Ricardo, esposa e filhos, pela abrir as portas da residência deles para a invasão dessas crianças e companhia limitada. O conselho já esteve, irmãos, reunido. Eu acho que é essa aqui, viu, irmão Melo? Isso, irmão Nivaldo. É essa aqui que está interferindo no microfone aqui. Eu creio, irmãos, que
o conselho, diante de Deus, esteve analisando os nomes apresentados, tivemos vários nomes, louvamos a Deus por isto, mas infelizmente alguns não são membros, outros não são dizimistas, e aí os que estão lá na lista indicados estarão tendo reuniões para perguntar se querem, porque às vezes também nós indicamos para presbítero, mas a pessoa não quer, não é? Então às vezes a gente fala, vou indicar fulano, até pelo nível espiritual, alguma coisa assim, então a gente acha que vai chegar lá, mas tem algumas peneiras para passar até chegar lá. E, infelizmente, irmãos, como é meu perfil pastoral, eu não sou proselitista, eu não tenho nenhuma preocupação no meu relatório no presbitério se eu batizei um punhado, se a minha igreja recebeu um monte de gente. Às vezes as pessoas chegam aqui, começam até a trabalhar, mas esquecem de se tornarem membros. E eu como tenho uma visão mais ampla do reino, eu não tenho uma visão guetal do reino. Isso aqui não é um gueto. Isso aqui nós fazemos parte de um projeto muito maior do que a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então eu não importo se essa pessoa foi batizada na Assembleia, na Batista, contando que sejam igrejas fiéis ao Senhor, porque são essas que o representam, ou seja, que representam o seu reino aqui e agora. Então, nós, às vezes, passam alguns irmãos que estão aqui conosco há muito tempo, vindo da Igreja Batista, de outras igrejas, entrosam no ministério da igreja, e a gente, como pastor, presbítero, a gente até acha que essa pessoa já se tornou membro da igreja. E no momento, quando é indicado para presbítero ou diácono, a gente descobre que essa pessoa não é membro da igreja. E já trabalham, cantam e etc. na igreja. Então, isso também aconteceu nessas indicações. Portanto, você que ainda não é membro, que já está aqui há algum tempo, venham até os presbíteros, Mané, a Elda, e aí diga isso para que você possa tornar-se membro e assim participar da vida da igreja. Nós estamos, irmãos, já há um mês, hoje é 17, isso, né? Então, dia 15 de maio, nós estaremos aqui reunidos para elegermos presbíteros, para cumprirmos aqui essa questão dos presbíteros. O que nós estamos fazendo é trazendo à memória, novamente, os padrões bíblicos para isso. Eu quero dizer para os irmãos que nenhum de nós, enquanto presbíteros, temos todos esses requisitos, esses pré-requisitos bíblicos como nosso. Às vezes a gente perde alguma aí pela caminhada, mas existem alguns princípios que são indispensáveis. Se não tem, não tem, não é? Não pode. Então, são coisas que a gente precisa fazer e, às vezes, a igreja não sabe disso. Porque o nosso convívio não é um convívio contínuo, muito amplo, para que a gente possa detectar quem é quem. Então, eu sei quem sou. Você sabe quem é. Então, esse estudo não é só para quem vai votar, mas para quem será votado também. Porque se eu entro nesta sem aferir diante de Deus as minhas condições pessoais, eu vou estar entrando numa fria e vou estar levando a igreja comigo. Então eu preciso de entender que liderança espiritual, ela influencia muito na vida da comunidade.
Por exemplo, a política também faz isso. Mas eu teve aí, publicamente, a amante do Fernando Henrique Cardoso. Ninguém sabia disso. E talvez a dona Ruth morreu sem saber disso também. Afetou as palestras do Fernando Henrique Cardoso? Afetou a sua condição de sociólogo? Não. Se ele fosse candidato de novo, provavelmente ele poderia ser eleito presidente novamente. Mas na liderança pastoral, na liderança de presbítero, essas coisas afetam. Então, a liderança espiritual, ela é diferenciada da liderança de qualquer outra realidade. Por exemplo, o Brasil, ele está sofrendo consequências por causa da nossa liderança política. E vai continuar sofrendo isso. Mas um líder espiritual com problemas, ele vai definir a eternidade das pessoas. Não é um momento de crise, não é uma década perdida, mas é a eternidade perdida. Vai, às vezes, obstruir o mover de Deus com a igreja, enquanto pastor e presbíteros. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando elegemos os presbíteros e pastores também. Porque quando eu leio Juízes, eu fico com peso, porque a Bíblia diz que enquanto aqueles homens, líderes, juízes, serviam o Senhor, o povo caminhava com Deus. Quando aquele líder morria, o povo se perdia. Ou seja, o líder espiritual, ele tem a responsabilidade de manter o povo conectado com Deus e caminhando com Deus. Então, nós, quando vamos eleger pastores e presbíteros, a gente tem que fazer isso com muita clareza, pedir a orientação de Deus para que isso aconteça. O texto em que nós estamos baseando para tirarmos daqui algumas lições é o de Marcos capítulo 10. O que Mateus faz no capítulo 20 é despejando essa carga sobre a mãe de Tiago e João. Mateus fala que quem pediu esse negócio foi a mãe, né? Marcos diz que foram eles. Então já são grandinhos o suficiente. E se foi a mãe, então esse negócio é familiar. Isso é genético. E às vezes é assim mesmo. A maioria das vezes, pai arrogante geram filhos arrogantes. Pais que querem proeminência geram filhos que sempre querem que a vontade deles sejam feitas. Então, para mim não muda nada se foi a mãe ou se foi eles. Embora Marcos foi o primeiro evangelho escrito. Foi o primeiro evangelho. Então Marcos, embora não seja o primeiro dos 4, na ordem mas é o primeiro livro escrito. Assim como Jó não é o primeiro livro da Bíblia, mas ele é o livro mais antigo da Bíblia, antes de Gênesis. Então, a gente precisa entender que a Bíblia ela não é cronológica. A Bíblia relata realidades que o tempo, a sua época, pode não estar de Gênesis, Êxodo, Levítico e assim por diante, né? Então, vamos pensar nisto. Vamos ler, irmãos. Vamos fazer isso alternadamente. É um texto que a gente precisa de saber bem, inclusive os detalhes, não só por alto, mas os detalhes. Vamos fazer alternadamente.
Então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Responderam-lhe: Permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar, irmãos. Deus amado, mais uma vez, Senhor, nós estamos na tua presença. Agora, Deus, pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento, que o teu Espírito Santo, com tipos eternos, escreva em nossos corações, nossas mentes, nossa alma, os princípios do teu reino para a liderança. Ajude-nos, ó Deus, a compreender isso e a viver dessa maneira, para que o teu nome seja engrandecido, para que o teu reino receba aqueles que já estão no teu coração para pertencê-lo através do nosso serviço. Obrigado, Deus, por lermos a tua palavra e por termos do teu Espírito Santo a instrução através dessa leitura. Em nome de Jesus, nós te oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Nós vimos, irmãos, a atitude errada da liderança. E quais foram as atitudes erradas que nós estudamos domingo passado? Primeira delas, irmãos. O que você aprendeu domingo passado sobre a atitude errada de Tiago e João? Que no caso lá de Mateus, a mãe dele também se... Eu até acredito que essa seja a realidade. O que nós aprendemos? Hein? Arrogância. Primeiro ato, um pedido arrogante, né? Nós queremos que o Senhor nos conceda que nós vamos te pedir agora. Primeiro, uma atitude de arrogância. Segundo,
ou de todos os outros que serviram a Deus antes e serviriam depois deles, que estavam com eles, não é? Quer dizer, o cara querendo poder, proeminência. Há uma visão na igreja que às vezes nós, enquanto presbíteros, e já depois dos meus quase 35 anos de ministério, há na igreja, isso é geral, viu, irmãos? E você, Cristina, que também passou por várias igrejas durante seu tempo de ministério, você pode ter percebido isso. Às vezes na igreja, uma pessoa é um bom diácono, mas aí a igreja indica aquele bom diácono para ser presbítero, como se ser presbítero é promover o diácono. E aí a igreja fez uma leitura errada. Por quê? Porque o perfil, a pessoa é um diácono nato. Um diácono nato. E aí a igreja quer promovê-lo, como se ser presbítero é promoção. Serve-se da mesma maneira. O serviço do diácono é o mesmo serviço do presbítero. Todos os, ou do pastor. Todos são servos, servindo com aqueles dons especiais que Deus deu a cada um. Ou seja, Tiago e João chegam para Jesus e dizem, não basta ser apenas seus discípulos. Nós queremos estar do teu lado. Nós queremos ser secretários executivos da Trindade. Não tem pessoas assim, irmãos? Entre nós. O Senhor mandou-lhe dizer, o quê? Disse para você e não disse para mim? Secretário executivo. É o que fica sabendo primeiro o que o presidente decidiu. Então, às vezes, nós queremos isso. Proeminência. Ou seja, irmãos, todas as vezes que olharmos para Jesus na eternidade, iremos ver Tiago e João. Bobinhos eles. Bobinhos. Querem nada. Não é legítimo isso, irmãos. Não é legítimo isso. O tanto não é que Jesus disse para eles que não era. Que não era isso. Que quem vai sentar, e aqui Jesus deixa uma margem que alguém vai sentar lá, ao lado dele, quem vai sentar compete ao Pai. Veja como Jesus é humilde. Servo. Olha, é o Pai que toma conta desse negócio. Não sou eu que vou escolher quem vai sentar ao meu lado. É o Pai que vai fazer isso. Então ele já começa a colocar esses discípulos num posicionamento de submissão. O Filho de Deus, o Rei eterno, reconhecido por Tiago e João e por todos os outros, está dizendo que não compete a ele fazer isso. Que mais? Uma atitude altiva, com desejo de proeminência, os holofotes com ele, poder, porque é poder, né? É poder. É isso que o ser humano tem sido atraído, poder. Poder. Se manter no poder. É o retrato que nós estamos vendo hoje no nosso país. Poder. Ninguém está pensando em nada. Só em poder. Essa é a grande batalha hoje no nosso país. Hoje que eu falo, hoje, domingo.
por poder, que o povo não importa. Queremos poder. Então isso é algo que eu e vocês temos e que é um perigo isso, para a liderança. Um perigo. Terceiro, isso. Jesus já diz para eles que o tamanho do sacrifício, o cálice que ele iria beber, o sofrimento que ele iria passar, que envolve toda a realidade de beber-se esse cálice, eles não poderiam fazer isso. Mas Jesus fez uma pergunta retórica, que ele teria que receber uma resposta: não podemos. Mas aí o que eles fazem? Sim, podemos. Sim, podemos. Hein? Não. Esse é o grande problema. Quer dizer, a pessoa não sabe o que vai vir e diz: não, eu posso. Por exemplo, irmãos, uma das coisas que eu tenho pavor na minha vida é de vincular o meu nome à igreja. Por exemplo, jamais eu vou aceitar qualquer proposta de ser pastor emérito da IPA. Não quero. Jamais abrirei uma igreja e levarei o nome, a igreja do pastor Ezequiel. Jamais. Por quê, irmãos? Quem é qualquer homem que pode carregar esse negócio? Não quero. Não quero nunca. Porque eu não posso. Isso aqui é um peso, irmãos, que precisa ser dividido tempo a tempo, sem nenhum vínculo com o que foi, com o que vai vir. É o do momento que tem que assumir. Porque essa igreja ou qualquer outra agência espiritual no mundo tem a ver com Jesus. É Ele que consegue carregar a todos nós com as nossas patologias, irmãos, com as nossas ambiguidades, com essa coisa, com esse ranço natural de igreja. Com esses riscos que se corre tendo seu nome vinculado à igreja. De se tornar arrogante, de se tornar a estrela, de se tornar não sei o quê, de se tornar o Papa. Esse é o problema. O nome, meu e seu, está enquanto estamos servindo. Mas nada mais além disso. Nada mais. O pastor emérito veio orar. E fica um vínculo. Não quero isso. Eu quero sumir daqui por um tempo. Eu quero simplesmente orar por esta igreja. Só isso. Nada mais. Eu não quero saber o que está acontecendo. Não quero saber. Não quero carregar sobre as minhas costas, depois que deixar o pastorado dessa igreja em momento nenhum, em decisão nenhuma. Porque eu não posso. Não posso. Tiago e João também não podia. Assim como eu não sei nada, nem o que vai acontecer amanhã, ainda sendo pastor, muito mais quando não estiver mais aqui. Não sabemos nada. Então não posso, Senhor. Porque eles nem sabiam. Eles nem acreditavam que Jesus ia morrer de cruz, irmãos. Eles não criam naquilo, eles estavam apenas pensando na glória. Vendo que Jesus Cristo seria o rei dos judeus. Eles ainda não tinham concebido morte de cruz. Eles ainda não sabiam o peso do Gólgota, do Getsêmani. Eles não sabiam. As horas de angústia,
diante de Pilatos, o sofrimento na pancadaria que foi sobre Jesus. Não sabiam nada disto. Apenas eles queriam a glória. E que é assim que muitas pessoas acham que é o reino. Não é. Essa visão está errada. Aqui não é glória, irmãos. Não é glória. Aqui às vezes é muita angústia, muito sofrimento. E às vezes até, irmãos, vontade de desistir de servir a Jesus por causa da igreja. Né, de meia. Quantas vezes pesa sobre o presbítero e a sua família, sobre o pastor e a sua família, vontade de desistir de Jesus, de caminhar com Jesus, por causa da igreja dele. Inúmeros presbíteros estão doentes pela estrada afora, irmãos. Milhares de pastores estão doentes pela estrada fora. Só para os irmãos terem a noção do que é servir a Jesus Cristo, servindo a sua igreja. Não é glória, irmãos. É glória para os déspotas, a lá João e Tiago. Para aqueles que querem sentar, apenas como diz o Antigo Testamento, comer a gordura das ovelhas e cobrir-se com suas lãs. Talvez estes estão passando o seu tempo de bonança, porque vão queimar no inferno. Porque vão dizer, mas eu expeli demônios. Eu fui líder da igreja, a minha igreja tinha milhares de pessoas. Jesus vai dizer, eu não te conheço. Eu não te conheço. Então, servir a Deus não pode ser, irmãos, com a sua capacidade. Servir a Deus diz, eu não posso. As minhas próprias forças eu não posso. Aí Jesus disse, vocês vão ser martirizados. Agora, sentar ao meu lado, não. Já que vocês disseram que podem, então que seja feita a vontade de vocês. Não é? Eu imagino quando Tiago foi morto, quando João foi morto, horas de escuridão, ele não via nada. Claro que lá ele já estava arrependido tremendamente por aquelas bobeiras. João foi assim, né? Mas vamos mais. Quem mais? Que mais? Na mente, dá sim, meu irmão, dá. Muito perigosa. Há um fio, irmãos, há um fio. E às vezes passa assim, viu, irmãos? Passa assim, pela nossa cabeça, você diz assim, que cabra de sucesso sou eu. Às vezes passa. Se você calça o sapato, pode passar, mas mantenha-se descalço, porque você estando descalço diante de Deus, você sempre estará na condição de servo. Sempre. Sempre. Não ponha sapato. Não se sinta de salto alto. Sempre esteja descalço. Sempre reconheça a sua incompetência. Sempre reconheça que você não pode, que você não consegue. E isso mantém você aos pés da cruz. Mantém você na condição de servo. Eu gosto daquela palavra de Moisés. Senhor, se o Senhor não for comigo, o Senhor pode mandar quanto anjo o Senhor quiser, eu não vou com anjo, eu vou com o Senhor. Porque esse povo que está aí, eu não parei nenhum deles. Eles são teus. E eu não posso suportá-los sem a tua presença. E foi o gigante Moisés.
Quem sabe seja Moisés um dos que vai sentar ao lado também. Não sei. Nem cogito isso. Primeira vez na minha vida pastoral que eu cogitei sobre quem vai sentar. Falei de João Batista domingo passado, estou falando agora de Moisés. Sei lá quem é e como Jesus disse, o Pai vai fazer isso. Mas é uma perseguição à liderança, meu irmão. Achando que somos donos, achando que nós somos a última bolachinha do pacote. Esse é o problema. Mais um. Que eles falaram, fizeram como atitude errada. Hein? Eles queriam mandar e não servir. Sim, senhora. É isso aí. Porque quem está sentado lá no trono, quando Jesus estiver na glória, irmãos, ele não será servo mais. Ele será Senhor absoluto. Nós vamos adorá-lo o tempo todo. Ele não vai nos servir mais, irmãos. Não vai nos servir. Nós vamos servi-lo. E vai começar na sua vinda. Quando todo joelho e toda língua, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai dizer, Kyrios estin. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Então, não querem servir. Eles querem ser servidos. Eles querem que as pessoas os servem. E essa era a intenção deles. Não quer ser líder, servidor. Eles querem ser servidos. E hoje nós temos muitos, mas muitos nessa situação. Mas vamos para o próximo, irmãos. É isso aí. Basicamente, foi isso aí que nós vimos. A visão do mundo de liderança não é a mesma visão e definição de Jesus para liderança. O que é que Jesus fala para os discípulos no verso 42? Quando houve aquele reboliço ali entre os 10, e normalmente, irmãos, estas pessoas, por exemplo, quando estamos no conselho, nós somos lá 7 ou 8 presbíteros, normalmente é em número ímpar. Então nós temos lá 7, 9, 5. Então aquele colégio de presbíteros sabe quem é o arrogante da turma. Sabem. E aí, 1 é e 4 não. 1 é e 4 e 5 não. 1 é e... Você vai vendo que sempre tem aqueles que vão dizer, olha, por exemplo, no presbitério, vocês podem perguntar ao irmão Melo. Ao irmão Vanderlei, que foi ao presbitério. O senhor também já foi ao presbitério. A todos que já foram ao presbitério, se você perguntar, ele pode não estar nativo hoje, que é o caso do irmão Lorival. Mas se você perguntar para o irmão Lorival, nas reuniões, para o irmão Pedro, nas reuniões dos presbitérios, quem era o arrogante? O presbitério sabe. O presbitério sabe. Quando o colégio apostólico, os outros 10, viram isso, o que eles fizeram? Partiram para cima do cara. Não aprendeu nada. Vocês não aprenderam nada. E às vezes acontece isso, irmãos. E precisa acontecer isso. Os que entenderam o projeto do reino precisam ir atrás dos outros.
fazê-los desistir ou fazê-los mudar. Agora, desistir, aliás, mudar é a coisa mais difícil, irmãos. Eu falo sempre no conselho, contratar um pastor é a coisa mais fácil. Mandá-lo embora é a coisa mais difícil. E às vezes precisa ser feito isso. Não dá para ficar cozinhando galo. Dizer, meu irmão, olha, o irmão não está caminhando conosco como a gente caminha. O irmão precisa ir embora. E esse é o papel do conselho, fazer isso. Isso é papel do conselho, irmãos. Isso às vezes é transferido para o pastor titular da igreja. E às vezes isso se torna um peso para o pastor titular. O conselho pede a cabeça do pastor, e quem tem que mandá-lo embora? O pastor titular tem que fazer isso. Mas precisa ser feito. Agora, presbítero, você não tem como mandar ele embora. São 5 anos, irmãos. 5 anos de visão torpe dentro do conselho. De uma visão ensimesmada. É muito tempo, irmãos. É muito tempo. E às vezes até o pastor é difícil mandar ele embora. A gente fica pensando, por que esse povo não põe o Cunha para fora? Por que esse povo não põe a Dilma para fora? Não é fácil. Não é fácil, irmãos. Porque essas pessoas estão convencidas que elas estão certas. Por que o Maluf não foi preso até hoje? Continua sendo deputado, vai votar pelo impeachment. E está provado que ele roubou. O paulista diz que ele roubou, mas fez. O paulista justifica os roubos do Maluf. A Suíça já o condenou. A justiça de fora já o condenou. Mas ele não foi preso hora nenhuma. Não perdeu o mandato hora nenhuma. Não é fácil, irmãos. Assim não é tirar um presbítero ou tirar um pastor. Olha, ele não tem caráter, mas prega, hein? Isso é coisa do capeta, irmãos. Olha, ele não tem caráter, mas é um cara, ó, não paga as contas dele, mas o cara canta, hein? Ah, para com isso. Não pode, irmãos. Mas você não consegue tirar. Então aqui, irmãos, é eleição. Eu preciso de pedir a orientação de Deus, ver pela maneira de agir da pessoa na igreja, para dizer para ela, olha, não dá, não voto. Você não precisa dizer, vota sim. Jesus está dizendo no 42 o seguinte, a diferença, irmãos. Olha, entre vocês, aliás, Jesus chama eles para junto. Claro, Jesus não quer briga no colégio apostólico. Jesus quer que eles aprendam direitinho a coisa. Assim é comigo e com vocês. Então eles os chamam para junto de si. Isso é coisa de mestre, não é? Jesus era um rabino. E é aquela em torno de... A escola peripatética, é isso, né? Que está em torno. É que era a mesma escola de Sócrates, Platão, puxando os seus alunos para caminhar com ele. Jesus puxa para junto de si e diz assim, deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Aí ele diz, o que ele diz? Sabeis que os que são considerados governadores dos povos, têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Assenhorar-se do outro, ou seja, mandar. Olha, você detecta assim, quando a vontade dessa pessoa sempre tem que prevalecer. Esse cara não pode ser presbítero.
esse cara não pode ser pastor. Porque não é assim que funciona. Ou é do meu jeito, ou então cai fora, ou eu vou embora. E levo comigo todos que estão comigo. Não pode. Você alguma vez... Jesus é muito sábio, irmãos. E às vezes ele fala conosco algo que nos impacta. Guarde isso no coração, porque ele tem algo a ver com o amanhã. Com o amanhã. Às vezes Deus fala comigo uma coisa, e eu preciso guardar isso, porque amanhã eu vou precisar desse ensinamento. Eu vou ter que guardar isso com carinho, porque eu vou ter que usá-lo amanhã. Vocês já pararam para pensar, irmãos? Por que é que Jesus aproveitou esse momento para dar uma lição assim? E eu tenho a impressão que o olhar fulminante de mestre de Jesus era para Tiago e João. E muito mais para o Tiagão. Porque Jesus sabia o coração de João. Mas Jesus sabia também o coração de Tiago. E Jesus tinha certeza que esses dois homens iriam ocupar um lugar de proeminência, de fato, no reino de Deus. Eles iriam assumir o pastorado na capital. A catedral de Jerusalém seria pastoreada por esses dois homens. Esses dois homens seriam presidentes dos sínodos e dos presbitérios que estivessem surgindo naquele momento. Eles seriam autoridade espiritual sobre todo o povo de Deus. Então haveria algo lá na frente que tinha a ver com aprender matemática hoje. E às vezes, irmãos, a gente esquece. Se eu quero ser bom em matemática amanhã, a primeira coisa que eu tenho que fazer é decorar tabuada. Não tem como, irmãos. Não tem como. E se eu quiser servir a Deus com interesse de coração, eu preciso de entender o que Deus quer para aqueles que o servem. Porque se eu não aprender essa lição, quando eu chegar no momento da minha oportunidade de ser servido, eu não sirvo para servir. Porque eu não aprendi a servir. Então Deus não usa. Deus não usa. E quando usa, se eu não aprendo, eu vou sofrer as penas de não se ter aprendido. Até posso chegar lá. Posso chegar lá. Mas eu não vou chegar da maneira que deveria chegar. Eu vou causar algumas realidades na minha caminhada que não precisava ter causado. Os irmãos sabem que o apóstolo Paulo, assim como Pedro e João, Tiago e João, foram eleitos por Deus para trabalhar uma realidade para os judeus. Tiago, João e Pedro e todo o colégio apostólico ficaram com os crentes judaicos ou judeus. Paulo foi indicado para cuidar dos crentes gentios. Houve alguma coisa, irmãos, lá no passado, com a liderança de Tiago, com relação à liderança de Paulo? Sim ou não? Não, Tiago aqui, o Tiago aqui. Esse aqui. Esse que é o líder. Esse é o Tiago líder.
Não, o Tiago, irmão de Jesus, é outro. Esse é o Tiago líder. É o Tiago que está assumindo lá a questão de Jerusalém. Nós estamos falando do Tiago líder da igreja, junto com Pedro. Esse Tiago caminhou com Pedro. Esse Tiago é o filho de Zebedeu. Mas é claro que ele iria ser martirizado. O primeiro, é claro que ele seria martirizado. Ele disse que seria. Ele disse que seria, então posso beber. Então você vai experimentar isso. Né? Então você vê lá. Então o que aconteceu com Tiago? Com Paulo? Quem se lembram disso, irmãos? Por quê? Paulo e Pedro teve um desentendimento, por quê? Hein? Isso está em Gálatas. É lá que o embate aconteceu. Porque a questão da circuncisão, a questão de certo. Então, olha, Paulo diz o seguinte: eu encarei Pedro tete a tete. Porque quando Pedro, olha, Paulo e Pedro são duas figuraças, deve ter saído, isso é briga de titã. Quando Pedro estava sozinho aqui comigo, ele comia torresmo, ele comia carne de porco, ele conversava, alegrava-se com os gentios. Mas chegando alguns da parte de Tiago, ele começou a discriminar os gentios, os não circuncidados. Entre vós não será assim, Tiago. Precisa servir a todos. Não pode fazer discriminação. Mas havia uma recomendação de Tiago para aqueles que o serviam. E Pedro tinha aprendido a lição, mas Pedro estava subordinado a Tiago. E para não criar problema, Pedro deu uma afastadinha. E Paulo diz que chegou a afastar-se. É 2, 11 e 12, irmãos. Gálatas 2, verso 11 e 12. Então, quando chega alguém da parte, então, Tiago não quer que a gente fique conversando com gente, nem comendo. Eu estou aqui para superintender o serviço, não estou aqui nem para servir, nem comer nada. Paulo bate de frente, face a face. O resistiu. Você está errado, Pedro. Você está errado. Você não aprendeu nada, Pedro. Você está seguindo as instruções de Tiago. Tiago fica sentado lá em Jerusalém e fica mandando vocês fazer isso, a mesma coisa. Tiago não aprendeu, irmãos. Você quer ver quem é quem? Dá-lhe poder. Coloque-o na liderança. Aí você vai ver quem é quem. Você vai ver para que lado ele está influenciando. Para que lado ele está pendulando. Olha aí o que Paulo diz. Quando, porém, Cefas, não chama de Pedro, irmãos. O chama de Cefas. Veio a Antioquia, lembra aquele tempo fantástico em Antioquia? Resistir-lhe face a face, olho no olho, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegar alguns da parte de Tiago, comiam com os gentios, quando porém chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Irmãos, como isso é importante? Se a liderança ajunta, ajunta-se. Se a liderança não ajunta, espalha. Deixa eu dizer para vocês.
Eu já tomei Santa Ceia na Igreja Batista. Eu já tomei Santa Ceia na Igreja Batista. Mas eu já estive em Igreja Batista pregando que eles não me deram Santa Ceia. Por quê? Porque eu sou presbiteriano. Eu não fui passado, mergulhado pelas águas. Agora, por quê? Porque o líder aonde eu tomei Santa Ceia é um líder que tinha visão de igreja, não de gueto. No líder onde eu não tomei Santa Ceia, ele tem visão de gueto, ele olha para o umbigo. Essa é a diferença. Porque a ceia não é dominacional. A ceia é para todos quantos foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro e professam isso. Ainda que não tenham passado por água e batizado. Ainda que não tenham sido batizados. A única exigência que sabe discernir o corpo de Cristo. Eu sei que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, e eu vou morar com Ele por toda a eternidade. Ele é o meu Salvador e o meu Senhor. Eu não preciso fazer parte de igreja nenhuma, irmãos, porque ao aceitar a Jesus Cristo, eu já faço parte da igreja invisível. Então, qualquer lugar que eu for, eu posso tomar a ceia do Senhor. Liderança. Liderança muda, irmãos. E vem sorrateiramente. Vem discriminando sorrateiramente. Pedro, temendo da circuncisão. Pedro estava entre os gentios, não eram circuncidados. Pedro estava no meio de pessoas que agora estavam numa nova dispensação. Não precisava cortar o prepúcio, mas eram batizados e a aliança, o sinal externo de uma realidade interna, já tinha acontecido com eles. E mesmo que não tivesse, aquele que for batizado, crer e for batizado, será salvo. Mas aquele que não crê, já está condenado. Então, significa que, embora eu possa estar batizado, e se eu não creio, eu vou para o inferno. Então, irmãos, liderança. A liderança muda o foco. Paulo e Pedro já tinham, irmãos, aprendido. Pedro aprendeu várias vezes, Deus mostrou para Pedro. Eu não estou aqui, Paulo diz para ele o que precisava ter dito. Mas Pedro foi uma pessoa extremamente trabalhada pela realidade de Deus, irmãos. David Gallard, ele é um escritor e ele é muito atual, eu gosto de lê-lo muito porque ele é muito atual. Ele diz o seguinte: o mundo atual vê liderança como poder. Poder. E claro que isso aí, irmãos, extrapola a questão política, vem para dentro da igreja, vem para as empresas. Você pode ir lá, empresa pequenininha, tem gente passando por cima um do outro, crucificando o outro para tomar o lugar do outro, e cada quer ser melhor, quer sempre ser melhor, né? Tem aquele livro que foi muito famoso aí, o Monge e o Executivo, que é a liderança servidora, né? Foi lido, olha, os empresários leram isso aí, não é? Então, é um negócio interessante. Então, ele diz, o mundo atual vê a liderança como poder. Uma atitude bélica, diz ele, continua infestando o nosso mundo. E, como consequência, assolando-o também.
Porque essa liderança, essa atitude, ela atrai muitos, porque isso parece ser ganhar. Está ganhando. Quer dizer, ganhando poder, para tentar fazer alguma coisa, para tentar conquistar um posicionamento. Aí ele coloca, você se lembra de que Israel tinha a Samuel como sacerdote e juiz, representante de Deus, não só para ministrar-lhes a realidade de Deus, mas também a sabedoria de Deus para julgar o povo. Mas embora tendo esse servo de Deus, Israel quis ter um rei, como as outras nações, para ganhar, para ser igual. Embora Jesus diz, não será assim entre vocês. Qualquer lugar que você for, todo lugar, você sabe quem manda. Na igreja tem que ser o contrário, todos têm que ter cara de servo. O Mané Rodrigues, um amigo comum meu e da Aleir, dizia o seguinte, o importante na igreja é não ser importante. O importante na igreja é não ser importante, é ser servo. Todos nós temos que ter cara de servo, irmãos. Todos nós temos que ter atitude de servo. Quem é o chefe? Eu. Você? É. Eu sirvo. Então Jesus diz, quem quer ser o grande, serve. Eu sirvo a todos aqui, então eu sou eu. Você precisa de quê? É assim que deve ser entre nós. E aí o que eles fizeram? Eles buscaram a Saul. Por quê, irmãos? Primeiro, Saul tinha tudo que se diz para grandeza. Saul era alto, bonito, rico, de família nobre. Mas Saul se revelou um déspota, um ditador, um possesso. Alguém que desagradou o coração de Deus. Serviu para o povo, mas não serviu para Deus. Deus diz para Samuel, Samuel, aquieta o teu coração. Esse povo não rejeitou a você, Samuel. Esse povo rejeitou a mim. E aí quem é que leva a mensagem? Saul. Deus te rejeitou. Você foi substituído. O servo. Aquele que não servia. Mas para Deus ele servia, irmãos. Então é isso que a gente precisa aprender. É que a definição de liderança do mundo não é a mesma de Jesus. Não é a mesma. Jesus diz, se alguém quer ser o primeiro, será o último. E servo de todos. Servo de todos. Não pode caber, irmãos, no meu e no seu coração, nada além do que o coração de servo. E o que eu gosto, irmãos, é que serviço é algo que engrandece o reino. E engrandece aquele que serve. Jesus diz o seguinte, aquele que me serve, o Pai o honrará. Irmãos, para que honra de qualquer um de nós? Para que Vossa Excelência de qualquer um de nós? Nós precisamos daquela palavra final. Servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra e goze de tudo quanto está reservado para você. Para mim essa é a palavra de honra. E ninguém vai ser menos do que servo lá, irmãos.
e nem mais do que servo. Porque todos que estarão lá, inclusive o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, foi um servo. Jesus Cristo, o Senhor absoluto, foi um servo. Então, irmãos, vamos pensar nisto. Não o conceito do mundo de liderança, mas de Jesus de liderança. Não é alguém para mandar na gente. Não é alguém para dizer que tem que ser assim que deve ser feito. Mas alguém para caminhar conosco em direção àquilo que Deus aponta para as nossas vidas. Porque eu preciso ter um coração servo para ser submisso àquilo que Deus quer que façamos. Inclusive o momento de sair. Inclusive o momento de parar. Inclusive o momento de deixar de fazer algumas coisas. E fazer outras que vão ser muito mais importantes do que aquela que eu faço. Jogar fora o meu projeto. Jogar fora o meu sonho de igreja. E fazer aquilo que Deus sonha para a igreja. É isso que nós precisamos. É desse tipo de líder que a igreja do Senhor precisa. Não olhar para o gueto, olhar para o reino, que é muito maior, irmãos. Gueto adoece. Gueto adoece. E o dia que você permanecer com o gueto, você vai ficar doente. Então corra enquanto é tempo. Né? Se é o reino, que problema tem eu ir para outro curral? Não tem nenhum problema. Né? Então vamos prestar atenção nisso. E domingo que vem a gente continua. Irmãos, eu sei que todos nós, como todos os brasileiros, vamos estar ligados hoje à tarde. E eu queria conclamá-lo a não esquecer, a hora que começar a sessão de votação, que eles vão dar o start lá. Diz que será às 14 horas. De verdade eu não sei se já terminou aquela primeira sessão lá. Tem que terminar. Já terminou? Tá, então progrediu. Então vai ser às 14 horas mesmo. Então que a gente possa orar lá. Porque vai ser tempo real. Pedir que Deus esteja fazendo a sua vontade. E que todos nós possamos fazer isso. Orarmos ao Senhor. Irmão Leandro, me tira do ar, por favor, que eu vou falar alguma coisa aqui que eu preciso falar só para vocês. Irmãos, que Deus abençoe.